Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada a Finanças Nota 10. Eu sou a Sheila Mota e o tema de hoje é os 3 tipos de renda que te fazem chegar às Finanças Nota 10. Eu gosto muito desse assunto, dos tipos de renda, né, que existem. As pessoas, vou ensinar aqui para vocês hoje os tipos de renda que todas as pessoas prósperas, ricas, utilizam, tá? Se vocês perceberem, a maioria das pessoas que são muito bem-sucedidas, elas nunca possuem um tipo só de renda, para que elas possam multiplicar o dinheiro delas, multiplicar os bens, multiplicar os patrimônios, tá bom? Antes de mais nada, manda um aviãozinho aqui no Instagram, para quem vocês conhecem, tá? Para que eles possam assistir essa live, compartilha com os amigos. Eu quero fazer um combinado com vocês, que está dando muito certo nas lives aqui, tá? Que é o hashtag Sai da Caixa. Então, eu vou falar para vocês aqui de várias coisas, de vários assuntos, e se fizer sentido em algum momento para vocês, que vocês veem que encaixou no que vocês precisavam ouvir, ou que virou a chavinha, aqui vocês vão colocar hashtag Sai da Caixa, tá bom? É um combinado que a gente faz. Então, como eu falei no começo, para quem chegou atrasado, eu vou falar dos 3 tipos de renda que fazem a gente chegar nas finanças nota 10. Eu vou passar para vocês os 3 tipos de renda que toda pessoa bem-sucedida, que toda pessoa que multiplica os patrimônios, que multiplica os bens, utilizam, tá bom? Então, a primeira renda, vocês estão aí com papel e caneta? Anotem para vocês depois fazerem as consultas, tá bom? Então, o primeiro tipo de renda é a renda principal. Sheila, o que é renda principal? A renda principal é aquela renda que sustenta a nossa vida, que nos mantém, que pagam as nossas despesas. Então, você que trabalha com CLT, essa é a sua renda principal. Você que trabalha como autônomo, essa é a sua renda principal. Você que tem um cargo público, essa é a sua renda principal. Então, vocês coloquem aí. A renda principal é aquela renda que mantém as nossas despesas, a nossa casa, a educação dos nossos filhos, o nosso lazer, tudo aquilo que eu falei ontem para vocês, que vocês precisam ter uma meta para cada item, as gavetinhas do guarda-roupa, quem estava aqui ontem ouviu eu falar sobre isso, tá bom? Então, a primeira renda que a gente tem e que a gente gera é a renda principal. E aqui vocês vão me ouvir falar muito sobre gerar renda e não ganhar, porque a gente não ganha dinheiro, a gente gera dinheiro. Ninguém ganha dinheiro de graça, ninguém recebe dinheiro de graça. A gente precisa ter um trabalho, um investimento, alguma coisa. Então, vocês vão me ouvir falar aqui sobre geração de renda e não sobre ganhar dinheiro, sobre gerar dinheiro, ok? Então, a primeira renda, a renda principal. A segunda renda é a renda extra. E aí, o que seria a renda extra? Seria uma renda que a gente gera a partir dos horários disponíveis, dos horários extras que a gente tem, à noite, aos finais de semana, tá? Então, vocês podem gerar esse tipo de renda, que é a segunda renda, que depois, no final da live, eu vou explicar para vocês qual é a melhor forma de utilizar essas rendas, de como planejar essas rendas para que vocês consigam multiplicar o dinheiro de vocês, para que vocês consigam multiplicar o patrimônio de vocês, porque não adianta só gerar
dinheiros. Não adianta só gerar renda. A gente precisa aplicar as técnicas, aprender a gerir esse dinheiro de forma positiva, de forma favorável para a gente, ok? Então, eu falo, não importa o quanto você ganha, o quanto você gera, importa o quanto você gasta. Então, no final da live, fique até o final, que eu vou falar para vocês como que as pessoas ricas, bem-sucedidas, fazem esse planejamento de cada renda que eles fazem, que eles administram, que eles geram, tá bom? Não é só gerar, é administrar. Então, primeira renda que vocês têm, que nós temos, é a renda principal, a renda que faz com que a gente viva bem, que pague as nossas contas, é a nossa sobrevivência, tá? A segunda renda é a renda extra, que a gente utiliza fazendo nos horários extras, nos finais de semana, assim como eu fiz, e depois eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, tá? O terceiro tipo de renda é a renda passiva. Eu não sei se vocês já ouviram falar da renda passiva, mas como que a renda passiva funciona? A renda passiva, ela é uma renda a partir de um investimento qualquer que gera renda para a gente sem a necessidade de a gente trabalhar. Então, você não precisa trabalhar para ter esse tipo de renda passiva. É o famoso fazer o dinheiro trabalhar para a gente, tá? E aí, o que pode ser renda passiva, Sheila? Ela pode ser um investimento que você tem ou renda fixa, ou renda variável, que te gera um dividendo, que te gera um ganho mensal. Isso é uma renda passiva. O dinheiro está lá no banco, está lá na corretora, está investido e está gerando um rendimento mensal sem a necessidade de você estar trabalhando, sem a necessidade do desgaste a mais. Outro tipo de renda passiva pode ser um aluguel. Você tem uma casa, um apartamento, ou você tem uma chácara que você aluga para os finais de semana, para as datas comemorativas. Isso é uma renda passiva. O imóvel está lá, na localização dele, a pessoa te paga um aluguel por utilizar aquele imóvel. Esse aluguel pode ser no final de semana, como eu falei, pode ser um aluguel de contrato, e essa renda está vindo para você de forma que você não precisa trabalhar para que essa renda seja gerada. Ok? Entenderam até aqui? Faz sentido para vocês? Então, para quem chegou atrasado, primeira renda é a renda principal, que é a renda que faz com que a gente sobreviva, que paga os nossos gastos, nosso lazer, nossa educação. A renda extra, que é uma renda que a gente faz a partir das horas vagas, e eu nem dei exemplo de renda extra, vou dar para vocês. Fazer a venda de algum produto pela internet, ou fazer a venda de algum produto com vendas direta, ou fazer marmitinha fit para você que gosta de cozinhar, ou para você que tem carro, fazer um Uber, fazer uma locação do seu carro. Essa semana, eu não sei, a semana que vem eu vou falar sobre 10 formas de rendas, de geração de renda. Então, estejam comigo a semana que vem também, tá? Então, esses são alguns exemplos de renda extra. E aí, o terceiro, que é a renda passiva. A renda passiva é aquela renda que vem para o nosso bolso sem a necessidade da gente estar trabalhando. É uma renda que gera sem a necessidade da gente trabalhar, ok? O dinheiro trabalha pela gente. E por que eu falo que a gente fazer esses 3 tipos de renda é uma oportunidade da gente chegar às finanças nota 10, tá? Toda pessoa bem-sucedida, ela trabalha com os 3 tipos de renda. Ela nunca tem um tipo de renda só, tá? Ela faz o dinheiro trabalhar para ela multiplica o seu patrimônio,
multiplica os seus investimentos. E eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso. Outra oportunidade da gente ter vários tipos de renda é porque se você ficar desempregado, ou se você tem negócios, se você fica doente, se um dos seus negócios, se a sua renda principal tiver algum problema e ela se romper, você tem a ajuda das outras duas rendas, da renda extra e da renda passiva. Agora, na quarentena, eu presenciei a dificuldade das pessoas que tinham somente uma renda e tiveram problemas com essa renda, que só tinha renda principal, e que sofreram com isso. Então, eu acredito que a quarentena fez muita gente repensar sobre isso, que nós não podemos ter uma única renda, tá bom? Então, outra oportunidade, o porquê da gente ter as três rendas, é para que se uma renda tiver algum problema, se uma renda faltar, a outra renda consegue suprir as nossas necessidades no lugar da nossa renda principal, tá bom? Outra coisa que é uma oportunidade nos três tipos de renda, e que eu falo mais uma vez, é que a renda extra e a renda passiva vai fazer com que nós alavancamos as nossas finanças. É a renda extra e a renda passiva que a gente vai fazer que a gente vai utilizar para multiplicação, que é um dos pilares das finanças, que eu vou explicar lá no webinário do dia 4 de fevereiro. Tá bom? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre como eu utilizei isso na minha vida. Eu falei essa semana sobre as duas loucuras que eu fiz na minha vida para alavancar as finanças. Quando eu trabalhava com TI, que eu trabalhava na consultoria de sistemas, durante um ano, eu fiz renda extra com a distribuidora de perfumes, que na época era pequenininha, não tinha muito cliente. Então, o que eu fazia? De semana, eu trabalhava na consultoria de sistemas e no final de semana e à noite, eu atendia os meus clientes de perfumes. Ó, o Laércio está aqui e ele foi um dos meus primeiros clientes de perfumes. E eu fui atender ele, eu tremia porque eu não sabia vender. Eu não sabia falar direito, eu tinha receio porque eu não conhecia sobre os perfumes, não é, Laércio? Então, eu fazia renda extra com os perfumes, tá? Durante um ano, os perfumes foi a minha renda extra. Depois de um ano, ele se tornou renda principal. Então, tá aí mais uma oportunidade. Às vezes, tem muitas pessoas que têm objetivo, que têm uma meta de ter um negócio próprio, de gerir um negócio dela, e ela pode começar com uma renda extra. Essa renda extra, lá na frente, pode gerar um negócio maior, pode vir a ser a sua renda principal, assim como foi para mim, depois de um ano que eu larguei a minha área de TI e fiquei só com os perfumes, que aí eu comecei a fazer a distribuição e os perfumes viraram a minha renda principal, ok? Nessa época, quando eu comecei a trabalhar com os perfumes, isso alavancou muito as minhas finanças, porque eu quase estava duplicando a minha renda naquela época, que não era uma renda baixa, porque eu trabalhava numa área muito boa, né? E aí eu tinha 26 anos e foi nessa época que eu adquiri o meu primeiro imóvel, que eu comprei um apartamento num local que tem uma localização muito boa aqui em São Paulo, e que eu confesso que eu nem sabia que a localização era boa, porque eu não me ligava muito nessas coisas, era muito jovem, né? E então essa renda extra fez eu alavancar e fez eu fazer um investimento num apartamento, tá? Depois, em 2013, eu me formei em coaching de finanças, e aí foi que eu aprendi sobre os três tipos de rendas, que até então eu não sabia, da multiplicação do dinheiro, dos investimentos, tá? E
depois, quando eu me divorciei, que eu trabalhava só com perfumes, eu também aloquei mais uma vez uma renda extra, que foi quando eu fiz uma parceria com uma multinacional, que foi a Mary Kay. Então, eu trabalhava com a distribuidora de perfumes e trabalhava com a Mary Kay como renda extra, tá bom? Aí você vai me falar, ai, Sheila, mas eu não tenho tempo para fazer renda extra. Olha, a gente arruma tempo para aquilo que é importante para a gente. Eu falo, quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Então, se vocês acharem que isso é importante para vocês, vocês vão arrumar tempo para isso, tá? Lá na frente, vocês vão colher os frutos. Porque eu falo para vocês que não era fácil quando eu trabalhava na consultoria de sistemas, a semana inteira, chegava em casa às vezes cansada, às vezes não, com certeza, todos os dias, às vezes 7, 8 horas da noite, e depois eu ia atender um cliente de perfume. Só que eu sabia que lá na frente eu ia colher os frutos desse sacrifício, né? Eu falo que a gente tem duas formas de pagar a nossa vida. Com um sacrifício, tá? A gente faz um sacrifício ou com o sofrimento. O que você prefere? Você prefere se sacrificar ou sofrer? Porque muita gente sofreu nessa quarentena e às vezes as pessoas nem sabiam, não conseguiam nem pensar numa possibilidade. Então, ou você se sacrifica para ter um futuro melhor, para ter uma finanças nota 10, ou você vai sofrer. Você vai pagar ou com o sofrimento, ou fazendo alguma coisa que lá na frente vai te trazer o resultado, ou com o sacrifício, tá bom? Eu não tenho dinheiro para começar uma renda extra. Gente, existem vários tipos de funções que vocês podem começar uma renda extra e que vocês não precisam ter investimento, vocês não precisam investir muito dinheiro. Eu vou falar semana que vem sobre 10 formas de vocês gerarem renda. Então, assistam a semana que vem sobre isso. Tá bom? Porque em 1 horinha, em 40 minutos, não dá para falar sobre todos os assuntos. E é por isso que eu vou estar aqui durante 8 dias para falar para vocês sobre vários assuntos que vão fortalecer, que vão fazer vocês repensarem, que vai virar a chavinha de vocês, tá bom? Então, eu quero que vocês foquem em resultados, tá? Vocês não conseguem ter duas coisas ao mesmo tempo. E eu vou falar quais são essas duas coisas. Tá bom? Resultados e desculpas. Ou você tem desculpas, ou você tem resultados. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, escolha. O que você quer para a sua vida? Você quer resultados ou você quer desculpas? Tá? A desculpa de querer dormir até tarde, de querer ir dormir cedo, de querer ficar dormindo até tarde e acordar tarde, de querer dormir cedo, de querer ter as suas folgas nos finais de semana, principalmente para quem é jovem. Jovem tem que ir fazer a vida dele, tem que crescer, tem que estudar, tem que arregaçar as mangas. Então, escolham ter resultados ao invés de desculpas, tá bom? Porque desculpas qualquer um consegue dar, tá? E aí, eu vou explicar aqui para vocês agora qual o melhor jeito de vocês administrarem esses 3 tipos de renda, tá? Eu vou repetir aqui para quem não estava, os 3 tipos de renda. Renda principal é a renda que supre a nossa vida, tá bom? A renda extra, que é aquela renda que a gente faz durante as horas vagas. E a renda passiva, que é uma renda que vem para o nosso bolso sem a gente precisar trabalhar, que são rendas a partir de investimentos. Os investimentos podem ser renda fixa, renda variável, pode ser um investimento de um imóvel que gera um aluguel para vocês, pode ser um investimento que vocês comprem um imóvel mais barato, de leilão. Existem muitas oportunidades aí. Compra imóvel de pessoas que estão vendendo abaixo do mercado porque precisam de dinheiro rápido.
Tem imóveis que, dependendo do caso, vocês compram imóveis na planta para fazer a revenda dele quando ele está construído, porque tem uma certa valorização. E aí, esse dinheiro que você ganha com a valorização desse imóvel, na hora de você vender, é uma renda passiva que vocês geraram. Vocês investiram, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, 100 mil reais e venderam por 120 mil reais, 130 mil reais um imóvel, vocês tiveram essa renda que é chamada de uma renda passiva, né? O imóvel estava lá, ele cresceu, o patrimônio valorizou, e na hora da venda, vocês têm essa valorização que gera uma renda que cresce o patrimônio de vocês. Faz sentido isso para vocês que eu estou falando aqui? Escreve aí para mim, se faz sentido, escreve, sai da caixa, porque eu quero que as pessoas que estejam aqui comigo nesses 8 dias e nesse webinário, que vocês consigam pensar fora da caixa, fora do que o sistema faz com a gente. Eu estou falando muito sobre isso, né? Porque quando eu era funcionária, que eu era CLT, eu era muito assim, né? Eu falo que a gente é muito assim, a gente tem medo de tudo, a gente acredita muito no que as pessoas falam, e às vezes essas pessoas não têm resultados, essas pessoas não têm experiência para estar falando aquilo, e isso pode ser até uma pegadinha, né? Que a gente acaba ouvindo isso, e isso acaba tirando a nossa esperança, a nossa fé, faz com que a gente desista de alguma coisa. Então, se vocês tiverem que seguir a opinião de alguém, de seguir uma pessoa, de ter um mentor, que eu falo que a gente precisa de ter mentores na nossa vida, sigam pessoas que têm resultado naquilo que elas estão falando, porque eu estou aqui hoje falando tudo que eu estou falando para vocês, e tudo que eu vou falar essa semana e na próxima, mas são coisas que eu coloco na minha vida em prática, que eu tive resultado na minha vida de uma forma ou de outra, entendeu? Então, não é em vão, é algo real que eu estou passando para vocês e que eu coloquei em prática. Então, sai da caixa, para de ouvir pessoas que não têm resultado naquilo, procurem pessoas que têm resultado, comecem a estudar sobre aquilo que vocês sonham, porque eu vim de família pobre, a minha mãe tinha até a 4ª série, e isso é só uma desculpa que a gente tem. Eu não sou uma pessoa bem-sucedida, não sei gerir o meu dinheiro porque a minha mãe não sabia, porque o meu pai não sabia. Isso é desculpa. Lembra que eu falei para vocês aqui agora? Ou vocês têm desculpa, ou vocês têm resultado. Não existe a possibilidade de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, foquem no resultado. Então, escrevam aqui, sai da caixa, tá? Sai da caixinha que colocaram a gente, que prenderam a gente, da corrida dos ratos. Vou falar numa live também aqui sobre a corrida dos ratos. Se você não ouviu falar sobre isso, você precisa saber o que significa a corrida dos ratos, porque você pode estar nessa corrida dos ratos e você não sabe o que isso significa e você nem sabe como sair dela, tá bom? Então, vamos lá. A primeira renda que eu falei para vocês é a renda principal, tá? Então, o que vocês vão fazer com essa renda? Vocês vão organizar essa renda para que ela supra todas as necessidades da vida de vocês, tá? Que paguem as contas de vocês, que paguem o lazer de vocês, que esse valor, depois eu vou falar no webinário também sobre isso, então estejam lá no dia 4, sobre uma pequena participação dessa renda principal para os investimentos, tá? Para o futuro de vocês, que é aquele que a gente chama se pague primeiro. Então, você primeiro vai se pagar para depois pagar as contas de vocês, que é o contrário que normalmente nos é ensinado, né? Primeiro a gente paga as contas e se sobrar, a gente guarda alguma coisa. Então, vou ensinar isso daí para vocês lá, que na verdade é o contrário. É igual o dízimo da igreja. Primeiro as pessoas pagam o dízimo e o que sobra, elas pagam as contas, tá? Então, o se pagar primeiro também é assim. Então, a primeira renda, a renda principal. A segunda renda, que é uma renda extra,
A própria palavra diz, é extra, tá? E aí, o que as pessoas, a maioria das vezes, fazem? Então, no meu caso, eu trabalhava com a consultoria de sistemas e comecei a trabalhar com a distribuição de perfumes no paralelo. Então, a consultoria de sistemas era a minha renda principal e os perfumes era a minha renda extra. O que a maioria das pessoas fazem? Pega a renda extra, junta com a renda principal e gasta tudo. E aí eu te pergunto, como é que você vai ter uma finanças nota 10 fazendo isso? Como é que você vai crescer o seu patrimônio fazendo isso? Então, vou te ensinar aqui a forma certa de fazer. Eu sei que no começo pode ser difícil, mas é o que eu falo, finanças não tem nada a ver com planilha. Finanças tem a ver com comportamentos e atitudes, ações, escolhas. Então, o correto de se planejar e gerir essa renda extra. Toda renda extra que entrar para você, você vai investir essa renda extra, tá? Então, você vai suprir a sua vida com a sua renda principal, que é a primeira renda, e a segunda renda extra, que é a outra renda, você vai utilizar ela para multiplicar, para investir, para o seu futuro. E olha só que interessante, se você fizer certinho, como deve ser. Olha, ao vivo é assim mesmo. Se você fizer certinho, do jeito que precisa fazer, você vai ter uma partezinha aqui da sua renda principal, que é o seu dízimo, para você se pagar primeiro e fazer o seu investimento. E você vai ter a renda extra para unir com essa partezinha, para você multiplicar o seu patrimônio. Faz sentido isso para vocês, gente? Pode parecer difícil a primeiro momento, de prática, porque eu também desconhecia isso. Eu também não sabia, a gente não tem conhecimento financeiro, a gente não tem muita educação, o que eu estou ensinando aqui para vocês não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade. Quando eu fiz ciência da computação, ninguém me ensinou a gerir dinheiro, a ser uma pessoa bem-sucedida. A gente só aprende teoria, tá? Então, a primeira renda vai suprir a vida de vocês. E a segunda renda vocês vão utilizar para investir, para multiplicar o patrimônio, que eu vou falar sobre tudo isso no webinário, tá bom? Sheila, e a renda passiva? O que eu faço com ela? Faz sentido aqui para vocês? Dani, faz sentido para você que você colocou uma mãozinha aqui? Coloca aí, hashtag sai da caixa. Se o que eu estou falando para vocês aqui faz sentido, gente. Porque vocês precisam anotar tudo isso e colocar isso em prática, tá? Eu falo que treinamento, que livro, não basta a gente ler e estudar. A gente tem que sair daqui e vocês precisam sair daqui com um propósito de mudança, de colocar tudo isso em prática na vida de vocês, tá? Então, escreve aí, sai da caixa. Vamos sair da caixa. Eu vou falar para vocês sobre a renda passiva, tá? Existem várias formas de vocês fazerem renda passiva, que uma é fazer investimento em renda fixa e em renda variável. Não sou muito a favor da poupança, a não ser que seja uma reserva. E até a reserva você pode fazer o seu investimento em outros tipos de rendimentos que tem que você consegue tirar esse dinheiro rápido, tá? Que é o que a gente indica para a reserva, eu vou falar isso no webinário. Então, a renda passiva, ela pode começar com renda fixa, e depois você vai aprendendo mais para você alavancar aí os seus rendimentos, e passar para uma renda variável, fundos de ações, né? E também pode ser feita através de imóveis, que foi como que eu comecei, que eu gosto muito de fazer, tá? Investimentos em imóveis. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas, na maioria das vezes, não é nem às vezes, tá?
Muitas pessoas fazem e utilizam também a renda passiva de forma errada. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel que eu alugo esse imóvel, tá? Então, por exemplo, eu tenho um apartamento que me gera R$1.000 de rendimento por mês. O que muitas pessoas fazem? Elas pegam essa renda passiva, juntam, igual a renda extra, gente, junta com a renda principal e faz com que a renda passiva se torne a renda principal. E aí a pessoa gasta tudo, mais uma vez. E aí o que acontece? Ela não consegue multiplicar o patrimônio dela. Ela não consegue multiplicar o dinheiro dela. Então, mais uma vez, a renda passiva, ela também serve e deve ser para você multiplicar o seu patrimônio. Então, você tem que pegar a renda extra, que é a segunda renda, e a terceira renda, que é a renda passiva, e reinvestir. Então, toda renda extra que entrar e toda renda passiva que entrar, você vai reinvestir para você multiplicar esse patrimônio. Para que lá no futuro, se você começa a investir com 30, com 20 anos, né? Eu sei que muitas pessoas começam a investir mais tarde, com 40, 50, 60 anos, mas se você conseguir investir cedo, quando você for se aposentar, né? Em partes, porque hoje se fala sobre desaposentadoria, né? Porque as pessoas estão vivendo muito e as pessoas com 60 anos, quando se aposentam, 70, elas não querem deixar de trabalhar, né? E aí, qual é o intuito? Você não deixar de trabalhar, mas você não trabalhar mais pelo dinheiro. Porque, às vezes, a gente sofre, né? Porque a gente trabalha pelo dinheiro, que é o que eu não quero, que desde a época que eu fiz o curso, que já era o meu intuito, me aposentar financeiramente, não parar de trabalhar, mas não depender mais do meu trabalho para ter dinheiro, ter renda passiva suficiente para quando eu chegar lá na frente com 60, 70 anos, se eu quiser optar por parar de trabalhar, eu não dependo mais do meu trabalho para sobreviver. E uma coisa errada é que às vezes as pessoas pensam que lá na frente, quando a gente se aposenta, né? Quando a gente chega nos 60, 70 anos, que as nossas despesas vão ser menores. Por quê? Porque a gente não sai tanto, né? Porque os nossos filhos já estão grandes e já estão bem encaminhados, mas às vezes é um modo de pensar errado. Sabe por quê? Porque lá na frente, o nosso convênio é mais caro, a gente tem despesas extras com remédio, né? Com algumas coisas que quando a gente é jovem, a gente não tem. Então, a gente, aqui no Brasil, os brasileiros, a gente aprende a pensar muito no hoje, né? Não aprende a pensar muito lá no futuro. E é isso que eu quero passar também aqui para vocês, né? Terem um padrão de vida mais minimalista, que não é você passar fome, é você não morar num lugar ruim, não, é você focar naquilo que é importante para sua vida, que te faz feliz, tá? E ter lá na frente a possibilidade de não precisar mais trabalhar pelo dinheiro e ter rendimentos de renda passiva, tá? Então, vou resumir aqui para vocês. A primeira renda, que é a renda principal, vocês vão utilizar para suprir a necessidade de vocês. A segunda renda, que é a renda extra, vocês vão utilizar para multiplicar o patrimônio de vocês, multiplicar o dinheiro de vocês. Então, toda renda extra que entrar, vocês vão reinvestir. Tanto a renda quanto o lucro, o rendimento que essa renda te dá, tá? A renda passiva, a mesma coisa. Toda renda passiva que entrar,
para vocês, vocês vão reinvestir. E isso, gente, vai virar uma bola de neve. Daqui uns anos, é o segredo dos juros compostos. Se você estiver investindo em rendimentos em renda fixa ou em renda variável, né? E imóveis a mesma coisa. É uma coisa que vira uma bola de neve. Você compra um imóvel, vende, compra outro, vende, daqui a pouco você está comprando 2, vende, daqui a pouco você está comprando 3, e isso vira uma bola de neve, tá? Então, reinvistam a renda passiva também, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui no chat para mim, tá? Tanto o pessoal do Facebook, como o pessoal do YouTube e o pessoal aqui do Instagram também, que a gente está fazendo tudo simultâneo, tá bom? Fez sentido para vocês aqui? Escreve aqui para mim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus tópicos, para ver se eu não esqueci de nada, porque a gente, mesmo fazendo ao vivo, dá uma olhadinha, às vezes, nos tópicos que a gente coloca aqui para passar para vocês, tá? Tudo bem aí? Faz sentido para vocês? E aí eu quero deixar uma tarefa aqui para vocês, né? Porque eu acredito que se vocês estão aqui me assistindo, se vocês estão, porque o nosso tempo é muito valioso, né? Se vocês estão aqui investindo o tempo de vocês para ter mais conhecimento sobre finanças, é porque vocês buscam melhoria na vida financeira de vocês, que vocês buscam soluções inteligentes, soluções de multiplicação para vocês, tá? Então, vou deixar aqui para vocês uma tarefa. Por quê? Porque eu sei que a maioria das pessoas tem só um tipo de renda, que é a renda principal, tá? Pode ser que não seja o seu caso, tá? Então, quando a gente tem uma renda extra, a gente tem a possibilidade de escolher algo que a gente gosta muito. Então, seleciona agora algo que você gosta muito de fazer. Pega esse algo, essa habilidade que você tem e transforma ela em renda extra para você multiplicar o seu financeiro, para você investir lá na frente em algo que vai te trazer um futuro melhor. Escolha alguma coisa, né, para você ter resultados, para você melhorar suas finanças, para você chegar nas finanças nota 10, que é o foco aqui do meu programa, tá bom? Escolha algo que vocês gostem, porque às vezes vocês estão trabalhando, vocês têm uma renda principal, e essa renda principal não é aquilo que vocês gostam de fazer. E aí, mais uma dica que eu dou para vocês: procurem algo que vocês gostem, para vocês possivelmente lá na frente migrar para isso, tá? Eu gosto muito de comprar marmitinha fit, e eu compro normalmente de uma pessoa que trabalha numa área que sempre foi a área da vida dela e que ela quer migrar agora para essa outra área que é de marmitas. Nada é de errado com isso, você fazer algo que você gosta, não é só o dinheiro, é um conjunto, é fazer algo que te dá prazer. Então, fica essa dica aqui para vocês, peguem algo que vocês gostem de fazer para multiplicar o dinheiro de vocês, para fazer renda extra, tá? Só que utilizem essa renda extra de forma que vá fazer essa multiplicação. Não adianta nada vocês fazerem essa renda extra e gastar todo esse dinheiro. E unir essa renda extra com a renda principal, tá bom? Então, fica de tarefa para vocês aqui. Hoje é o nosso terceiro dia de lives aqui, ao todo serão 8 dias, tá? Até amanhã, sexta-feira, e a semana que vem, de terça a sexta. Compartilhem os links, lá na minha bio tem um WhatsApp, para vocês entrarem no grupo, para vocês pegarem todas as informações dessa semana. Compartilhem as lives, compartilhem o programa com as pessoas, para que a minha mensagem possa chegar ao maior número de pessoas, para que o meu projeto possa chegar ao maior número de pessoas, tá? E no dia 4,
eu farei um webinário. Para participar desse webinário, você precisa se inscrever. Eu vou divulgar nas redes sociais essa inscrição. Só quem se inscrever é que vai receber o link para o acesso ao webinário, tá? Então, se inscrevam, vai ser um aulão, né? Um webinário é um aulão de várias horas, e vocês vão sair de lá com um planejamento de metas para a vida de vocês para esse ano de 2021, que esse é o objetivo, tá bom? Então, nós já estamos aqui há 40 minutos, olha, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Quero agradecer de coração a todos que estiveram aqui comigo. Uma boa noite, tá bom? E se cuidem, tá bom? Um grande beijo.